Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Elaine, eu sou professora de Química. O segundo ano, ele vai ser dividido também entre Química 1 e Química 2, onde a Química 1 a gente vai estudar toda a parte da orgânica e a Química 2 a gente vai estudar a parte da físico-química. Então, a gente vai começar pela Química 1, volume 1, módulo 1, Introdução à Química Orgânica. Química orgânica. A química orgânica nada mais é do que o estudo das funções compostas pela sua maior parte de carbono. Então, agora a gente vai começar a estudar só as ligações feitas pelos carbonos, tá bom? Então, várias ligações de carbonos e alguns outros elementos ligando esses carbonos. Então, a gente vai estudar as funções hidrocarbonetos, oxigenadas, nitrogenadas e organoclorados. A gente vai estudar a isomeria dessas funções, então plana geométrica e óptica. Vamos estudar as reações orgânicas, então as reações que envolvem esses compostos formados de carbono, como a adição, substituição, eliminação, oxidação, esterificação, combustão e diferenciação. E vamos estudar o que são polímeros. Então, para a gente entender um pouquinho do carbono, a gente vai ver os postulados de Kekulé. O primeiro postulado vai falar sobre a tetravalência do carbono. Quando a gente realiza a distribuição eletrônica do carbono, marca a camada de valência, a gente vai observar que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. O que significa isso? Que para o elétron obter estabilidade, seguindo a regra do octeto, ele precisa de mais 4 elétrons. Logo, o carbono tem 4 valências livres, ou seja, ele pode fazer 4 ligações covalentes, formando moléculas estáveis. Então, nesse caso, a gente tem aqui 3 exemplos de ligações que o carbono pode fazer para obter estabilidade. Segundo o postulado de Kekulé, as 4 valências do carbono são iguais. O que significa isso? Se a gente tiver qualquer heteroátomo ligado a esse carbono, o que seria um heteroátomo? Seria um átomo diferente de carbono e hidrogênio, tá bom? Não importa a posição que esteja esse heteroátomo, o composto vai ser sempre o mesmo. Então, se você for observar aí, a gente tem o carbono ligado a 3 hidrogênios e é um cloro. Então, não importa a posição em que esse cloro vai entrar, porque as 4 ligações que ele vai fazer são as mesmas. Então, independente de qual lado que ele ligue, o composto vai ser o mesmo. Terceiro postulado de Kekulé. O carbono forma cadeias. Então, agora o que a gente vai poder observar? Que o carbono, por ter 4 valências livres, ele consegue se ligar a vários hidrogênios ou a vários outros carbonos. Consequentemente, o carbono ele consegue formar cadeias muito grandes. Então, as proteínas, carboidratos, lipídios, todas essas funções, elas são formadas de carbono. São funções com, às vezes, até bilhões e bilhões de carbonos. Fórmula molecular e fórmula empírica ou fórmula mínima. O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular ela vai representar a quantidade de cada elemento dentro da molécula. Então, por exemplo, se a gente for contar a quantidade de carbonos e de hidrogênios que tem nessa molécula que está aí, a gente vai observar que existem 6 carbonos e 14 hidrogênios. Com isso, a gente vai mostrar a partir da fórmula. Como assim? A gente vai colocar o símbolo do elemento e embaixo a quantidade que tem daquele elemento. Então, C6H14. Fórmula empírica ou fórmula mínima vai representar a menor proporção inteira possível entre os átomos de uma molécula. Então, como é que a gente vai fazer essa determinação? Então, para determinar a fórmula mínima, o modo mais comum é utilizar o percentual, que vai indicar a massa de cada elemento em 100 gramas de amostra. Então, a gente utiliza a matemática básica até chegar ao menor número possível de cada átomo naquela substância. Então, o primeiro passo vai ser encontrar o percentual de massa de cada elemento. Segundo passo, descobrir a proporção dos átomos da molécula. Então, a gente vai dividir o percentual pela massa atômica de cada elemento. Terceiro passo, dividir pelo menor número. Então, a gente fez a divisão. A gente vai pegar o menor número entre eles e vai dividir todos, tudo bem? Caso fique com o número inteiro, ok. Caso não tenha número inteiro, a gente vai multiplicar
por qualquer número que faça aqueles números serem inteiros. A gente não pode ter nenhuma fórmula molecular ou fórmula mínima com vírgula. Vamos ao exemplo. Ferritas são compostos com propriedades magnéticas utilizados em componentes eletrônicos. A análise química de uma ferrita forneceu os seguintes resultados: magnésio igual a 12%, ferro igual a 56% e oxigênio igual a 32%, onde a massa atômica do Mg igual a 24, Fe 56, O 16. Determine a fórmula mínima da ferrita. Agora é só a gente seguir os passos que estavam no slide anterior. O primeiro passo seria tirar o percentual. Como a gente está falando em porcentagem, e para 100 gramas, então, se tem 12%, seria 12 gramas. 56%, 56 gramas. 32%, 32 gramas. Agora a gente vai pegar esses valores e dividir pela massa molar, que a própria questão já deu. Então, o magnésio seria 12 gramas dividido por 24, que é a massa molar. O ferro, 56 dividido por 56. E o oxigênio, 32 dividido por 16, que é a massa molar. Se a gente for observar, não deu o número inteiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menor valor que deu e vai dividir todos pelo menor valor. Então, deu 0,5, 1 e 2. Entre esses três, o menor valor é 0,5. A gente vai pegar o 0,5 e vai dividir os três números. 0,5 dividido por 0,5 deu 1. 1 dividido por 0,5 deu 2. 2 dividido por 0,5 deu 4. Os três números são inteiros? São. Então, a gente não precisa fazer o passo 4. Agora é só a gente colocar a fórmula. Mg, Fe, O. E aonde tiver o símbolo, a gente vai colocar a quantidade. Então, Mg deu 1. 1 a gente geralmente não mostra, então não precisa colocar. O ferro deu 2, então a gente coloca um 2 lá embaixo. E o oxigênio deu 4, então a gente coloca um 4. Então, a fórmula mínima seria Mg, Fe2, O4. Fórmula estrutural. Fórmula estrutural completa. Vai mostrar as ligações e todos os átomos presentes na molécula. É como se fosse realmente estrutura, um esqueleto. Então, toda vez que o exercício te pedir uma fórmula estrutural, ele quer ver a estrutura da molécula, tá? Então, a fórmula estrutural pode ser a completa, onde você mostra todas as ligações e todos os átomos envolvidos. A gente também pode ter a estrutural condensada ou simplificada, tá? Essa geralmente é mais fácil de ler. Então, é quando a gente não mostra as ligações que tem entre os hidrogênios. A gente mostra os hidrogênios ligados aos carbonos e as ligações entre carbonos. Ou a gente não precisa mostrar as ligações, a gente só mostra a sequência em que esses átomos estão ligados. E agora a fórmula estrutural condensada linear, ou como a gente chama, fórmula de bastão. Então, essa representação é uma representação mais simples, para a gente poder enxergar melhor, tá? Nela, o composto vai ser formado por linhas em zigue-zague, cujas pontas representam o carbono. E esses traços são justamente as ligações entre esses carbonos. Tá, mas e o hidrogênio? O hidrogênio a gente não vai precisar mostrar. Ele tá ali, mas a gente não simboliza os hidrogênios. Então, recapitulando, em cada ponta daquele traço vai ter um carbono, tudo bem? E a gente vai geralmente na fórmula zigue-zague. A gente não pode fazer reto porque a gente não vai enxergar os carbonos nas pontas. Então, a gente bota um carbono numa ponta, um outro na outra, aí faz um zigue-zague para mostrar que todos aqueles carbonos estão ligados. Fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis vocês já estão acostumados, porque quando a gente teve ligações químicas, vocês viram a fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis, ela vai representar os elétrons que tem na camada de valência daqueles átomos e as ligações que tem entre eles. Então, os elétrons que eles estão compartilhando. Classificação do carbono. Então, o carbono ele pode ser classificado a quantidade de ligações que eles fazem com outros carbonos. Por exemplo, um carbono ele pode ser considerado primário quando ele está ligado a apenas um carbono de forma direta. Um carbono ele é considerado secundário quando ele está ligado a 2 carbonos de forma direta.
Um carbono é terciário quando ele está ligado a 3 carbonos de forma direta. E um carbono é quaternário quando ele está ligado a 4 carbonos de forma direta. Então, é só observar aí. Os primários são os amarelos, os secundários os verdes, os terciários azuis e os quaternários são os vermelhos. Agora vamos aos exercícios. Questões da apostila Química 1, volume 1, módulo 1, página 311, exercício 1. O composto de fórmula apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar cada carbono dessa ligação e vai ver se ele está fazendo a ligação com apenas um carbono, 2, 3 ou 4. Realizando essa análise, a gente vê que 7 carbonos são primários. Um macete é que os carbonos que tiverem na ponta, todos eles sempre vão ser primários, tudo bem? A gente consegue observar também que a gente tem 4 carbonos secundários, um carbono terciário e apenas um carbono quaternário. 3. Determine a fórmula molecular, a fórmula mínima e a fórmula de bastão dos compostos abaixo. Então, a fórmula molecular é só a gente contar a quantidade de carbonos. Então, na letra A, a gente tem um total de 3 carbonos, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. A fórmula mínima seria a metade daquilo ali. Tem como eu dividir 3, 8 e 1 por metade e dar número inteiro? Não. Então, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Já para realizar a fórmula de bastão, é só você representar os carbonos por traços. Então, a gente tem 4 carbonos. Então, começando com um carbono, sobe um traço, 2 carbonos, desce o traço, 3 carbonos, sobe mais um traço, 4 carbonos. E coloco o OH que está ligado a esse carbono. A letra B é a mesma coisa. Então, se a gente contar a quantidade de carbonos, a gente tem 8 e a quantidade de hidrogênio a gente tem 18. A fórmula mínima seria dividir metade. Se a gente dividir 8 e 18 pela metade, dá número inteiro. Então, a fórmula mínima seria C4H9. E para representar em fórmula de bastão é a mesma coisa. A gente vai representar cada carbono e não precisa mostrar os hidrogênios. Então, começa com um carbono, faz um traço, um outro carbono lá em cima, faz mais um traço, um carbono lá embaixo, faz mais um traço, um carbono lá em cima, faz mais um traço, um carbono lá embaixo, faz mais um traço, um carbono lá em cima, faz mais um traço, um carbono lá embaixo, faz mais um traço, um carbono lá em cima. O que a gente pode fazer para facilitar é fazer pontos em forma de zigue-zague. Então, você coloca um ponto aqui embaixo, um ponto em cima, um ponto embaixo, um ponto em cima, até dar outro. Depois você pega e liga os traços. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.